Olá, pessoal. Vamos falar sobre o pincel redondo. Pincel redondo, depois que eu descobri a aquarela, eu uso muito mais do que eu usava antes. Antes eu usava o pincel redondo, os fininhos, os pequenos, para cobrir áreas pequenas ou algum cantinho que os outros pincéis não alcançam, para fazer detalhes. Praticamente era só isso que eu fazia com o pincel redondo. Mas depois que eu passei a pintar em aquarela, que o pincel principal da aquarela é o pincel redondo, eu uso ele com muito mais versatilidade, vamos dizer assim, tá? Trouxe alguns aqui, tá? Todos da Condor. Basicamente a diferença, obviamente que tem diferenças de pelos e filamentos, né? Que é o que eu disse no primeiro vídeo, né? Não vou entrar nesse mérito, mas a diferença entre eles aqui em relação à quantidade de pelo é o quanto de água ele vai carregar, tá? Então, quanto maior a quantidade de pelos, mais água ele vai carregar. E a ponta. Esse pincel tem uma ponta bem redondinha. E esse pincel tem a ponta fininha. Esse aqui também é fininho, embora seja grandão. E esses dois aqui para detalhes, tá? Porque são menores, tá? Vou falar aqui as referências da série, né? Que tem vários tamanhos, obviamente, cada uma delas, tá? 422. Esse aqui é o 000. 225. Número 4, esse rosa aqui. Esse aqui tem uma ponta bem precisa, porque ele é bem certinho, ele é muito bom. Esse aqui é uma linha nova, que é o 5504. Ele tem uma flexibilidade muito boa. O 4415, eu gosto dele por conta da ponta redonda, então dependendo da área que você for fazer ou tipo de pincelada que você for fazer, esse aqui é bem interessante. E o 403, nesse caso aqui para áreas grandes, eu uso ele para aquarela, não uso tanto para o acrílico, tá? Então vamos lá. Pegando esse pincel grandão, eu vou demonstrar aqui uma forma de se aplicar ele no acrílico, pensando um pouco na técnica de aquarela. Carreguei ele aqui na água, embora ele seja muito grande, é bom deixar ali um tempinho ali para ele poder carregar bastante água. Vou pegar um pouquinho da tinta só na pontinha. Esse pincel precisa de mais água do que o normal, porque senão ele não desliza, tá? Nesse caso aqui desse pincel, além da pincelada retinha normal, porque ele tem um bico bem fininho, então ele consegue fazer uma linha reta sem maiores problemas, ó. Tá? Linhas ele consegue fazer, não tão fino quanto um pincel liner, mas ele faz, tá? Ele também faz gotas. Muito claro, né? Gotinhas, que dá para fazer folhas, pétalas e etc. Tá? E o que eu ia ensinar inicialmente é, neste pincel grandão, óbvio que isso você não vai conseguir fazer em áreas grandes, mas talvez em áreas controladas, usando ele lateral, você consegue fazer uma leve sombra. Olha só que interessante. Por quê? A tinta dele tá aqui na ponta. E aqui eu só tenho água. Então, usando ele lateral, já tá acabando a água, eu consigo fazer uma sombra. Tá? Isso aqui a gente não vai ter assim um alcance de fazer uma super sombra. Não é isso. Mas, supondo que você tem um cantinho triangular para fazer, como se fosse um quadrado, eu quero fazer aquele cantinho ali. Esse pincel aqui pode te ajudar perfeitamente a fazer esse cantinho. Tá? Tô aqui de mau jeito, eu não quero girar a minha peça, tá? Você consegue fazer o cantinho. E aí você vem com ele limpo.
e tira aquela marquinha de água que caso tenha ali. Tá? Eu faço sombra com pincel redondo quando eu tenho forma irregular. Por quê? Com o pincel chanfrado, você sempre tem que ficar posicionando a pontinha do pincel. E às vezes isso pro braço pode não ser muito confortável. Esse pincel, eu consigo girar ele para todos os lados. E eu não preciso posicionar a pontinha sempre nessa posição ou nessa posição, como o angular exige. Então eu tenho mais flexibilidade em relação ao braço com esse tipo de pincel. Então eu gosto de fazer sombra com ele. Como é fazer sombra com pincel redondo? A tinta precisa estar diluída. Tá? Vou continuar usando o exemplo do quadrado aqui, ó. Estando a tinta diluída, eu vou depositar a tinta onde eu quero fazer a sombra. Quero fazer só nesse canto. A tinta está diluída. Eu vou pegar, limpar o meu pincel, tirar o excesso de água e eu venho aqui. Como tudo está com água, eu faço o meu degradê. Se tiver água demais, você vai no teu paninho, tira o excesso de água, volta ele na peça e tira o excesso de água como se ele fosse uma esponja. Aqui, por exemplo, tem uma pocinha de água. Eu vou encostar só a pontinha do pincel e ele vai absorver essa pocinha de água delicadamente, sem eu tirar a tinta. Eu só tô triscando a pontinha do pincel e ele absorve aquele excesso de água, tá? Esse é o jeito que eu faço sombra com ele. Quando eu tenho formas muito irregulares, porque eu tenho mais movimento com esse tipo de pincel do que com angular. Se eu fosse vir aqui com angular, eu ia ter que fazer esse movimento aqui com o braço. Óbvio que você pode usar um mop depois para ajeitar. Mas se dá para fazer de uma vez só, por que não, né? Então, esse é o jeito que eu faço sombra com pincel angular ou com pincel redondo. Eu gosto mais de fazer sombra assim do que com angular. Quando a forma é um pouco incômoda para o braço, tá? Embora sua peça não esteja pregada na tua mesa, você pode girar ela para facilitar o movimento do seu braço a hora que você quiser, obviamente. Mas é bom ter esse tipo de recurso. Se o lugar que você quer fazer uma sombra é pequeno demais para um pincel angular e você não tem um pincel angular pequenininho, você usa o pincel redondo. E o critério de fazer sombra com o pincel redondo é esse. Você vem com a tinta diluída, deposita a tinta ali, vem com o pincel limpo e faz o degradê. Que é a mesma forma que a gente faz na aquarela. Esse tipo de sombra. Você vem com a tinta diluída, deposita a tinta onde você quer, limpa o pincel e vem e faz o degradê. Óbvio que isso depende do tipo de papel, mas a gente não vai falar de aquarela aqui, tá? É assim que eu faço sombra com pincel redondo, tá? Outra coisa que a gente costuma fazer com pincel redondo é o aquarelado. Eu não gosto dessa técnica, porque ela deixa manchas e me incomoda pessoalmente. E a beleza do aquarelado na madeira, tá, gente? Não é o aquarelado da aquarela do papel, não, tá? Que essa técnica do aquarelado faz é justamente essas manchinhas. Mas eu não gosto. Mas basicamente é carregar também com tinta diluída e completar a área fazendo pequenos círculos. E não voltando aonde você já colocou a tinta. Isso é para você fazer uma cobertura, uma tonalização de alguma área. E deixa manchadinho, deixa suave. Fica bonito. Mas eu não gosto do manchado. Se eu for fazer esse tipo de cobertura delicada, eu vou fazer mais água. Para que eu consiga cobrir a área com mais rapidez. Eu não vou ficar fazendo tanto movimento de bolinha para marcar. Eu vou fazer uma cobertura parecendo já uma veladura. E ela vai ficar completa. Se precisar por causa do calor, aí eu uso o mop para tirar alguma marquinha. Por exemplo, aqui tem um pelinho aqui, por isso que ficou uma marquinha aqui, tá? Aí eu bato o mop para ajustar. Eu prefiro fazer uma cobertura aquarelada na madeira certinha assim, do que a manchadinha da técnica aquarelada, tá? Eu não gosto daquela técnica. Mas isso é gosto pessoal, tá? Então eu gosto de fazer mais próximo da veladura do que fazer aquelas bolinhas e deixar manchadinho, tá? Não gosto do manchadinho.
Óbvio que dependendo do que você for fazer, o manchadinho é interessante. Mas se é pra deixar manchadinho, eu vou preferir usar uma esponja, usar algum outro tipo de técnica e não ficar ali girando o pincel meia hora. É questão de praticidade, né? Cada um tem o seu gosto particular, tá? Outra coisa que dá pra fazer com o pincel redondo. Eu vou usar o de ponta redonda e o de ponta fina para demonstrar as folhas, tá? Embora eu já tenha colocado aqui, mas eu vou demonstrar as folhas por conta da diferença da ponta do pincel. Eu preciso hidratar o pincel, porque senão ele não corre. Vou lá carregar no meu verde e vou fazer uma folha aqui, ó. Esse exercício de fazer folhas ou fazer gotas, o nome que você quiser dar, é interessante para você entender o quão flexível o seu pincel é e você consegue controlar o peso da sua mão. Então é um ótimo exercício, mesmo que você nunca vá pintar folhas e flores com esse tipo de técnica, que eu particularmente não uso. Eu prefiro a técnica de vir com camadas, de ajustar, de corrigir em 2, 3 vezes. A técnica da pincelada única não me atrai, justamente por ter que estar certo na primeira. E isso é estressante, eu não gosto. Mas isso também é uma particularidade minha, eu não gosto. Mas, pensando na técnica da pincelada única, este é um exercício extremamente saudável para você aprender a controlar sua mão, entender o seu pincel e controlar o peso, tá? Então eu vou apertar bastante aqui para ver o quanto esse pincel abre, dou uma giradinha para poder finalizar a pincelada, tá? Porque se eu não girar, ele vai ficar todo torto. Eu vou só apertar e subir. Olha como fica, tá? Você girando o pincel, você faz uma pontinha mais fina e a pincelada fica em gota certinho, tá? Vou fazer outra. E dar uma giradinha, tá? Um acúmulo de tinta aqui. Certo? Esse pincel também dá para trabalhar com carga dupla. Então, vou carregar lá no meu verde, vou dar uma triscadinha no branco. Essa aqui é uma das características da técnica de pincelada única, que eu não sou fã. Aqui. Tá? E vocês viram que a ponta da pincelada é bem redonda, certo? Por quê? Porque esse pincel tem a ponta redonda. Eu vou fazer a mesma coisa, mas com um pincel com a ponta fininha. Vocês vão ver que é bem diferente um do outro. Então, dependendo do resultado que você quer alcançar, escolher o formato do pincel é importante. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Esse pincel aqui tem uma ponta mais fininha, então o acabamento da pincelada fica mais bonito. Mas ele começa com biquinho também. Então, se você quiser uma folha super redondinha, não é esse o pincel. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho que você vai ter que girar mais para poder fazer uma finalização da pincelada mais bonita, tá? Mas esse aqui tem um biquinho aqui, que pra mim, sinceramente, não tem nada demais. Vou fazer outro. Tá? Eu gosto dessa pontinha das folhas, não tem problema. Lógico, se você girar um pouquinho no começo, você também consegue arredondar essa ponta. Mas aí fica colocando mais complexidade no movimento da sua mão, tá? Vou fazer a mesma coisa com pincelada aqui. Sempre precisa girar, porque você consegue puxar a pontinha de novo pro lugar, tá? Esse pincel aqui, ele tem uma memória muito boa. O que é memória? A capacidade dele voltar para a forma original dele, tá? Isso é uma característica que ajuda muito nesse tipo de técnica. Isso vai depender do que você tá pintando, obviamente, né? Tá? Então, tá aqui o pincel redondo. Então, a gente consegue fazer linhas, fazer as gotas, fazer sombra de maneira lateralizada. Fazer sombra é a mesma coisa, né? Fazer sombra depositando a tinta e vindo com o pincel limpo depois e fazer o degradê. Fazer coberturas transparentes, como se fosse uma camada de
veladura. Eu tô com o nome em inglês na cabeça, que é glazing. E fazer as tradicionais folhas, tá? Cobrir qualquer cantinho. Fazer os detalhes com os pincéis menores, tá? A última coisa que eu posso dizer sobre pincel redondo é... toda vez que você for carregar ele, toda vez, independente se ele for fino ou se ele for maior, carregando ele com tinta, você precisa girar ele na sua palheta para que você faça a manutenção dessa pontinha. Toda vez que você gira ele, você põe a pontinha de volta para o lugar. E aí você sempre vai ter uma pontinha certinha para começar a sua pincelada, tá? Então vou pegar um grande aqui para vocês entenderem o movimento da mão. Eu tô lá na minha palheta. Olha aqui, esse dedo aqui. Tô lá na minha palheta carregando. Eu giro de um lado, eu giro pro outro. E vou girando na hora que ele tá encostado lá, ó. E aí eu deixo a minha ponta certinha. Porque se eu carrego de qualquer jeito, ele pode abrir. Pode abrir, deixa ele bem... Ele pode abrir assim, ó. Olha ele como ele tá de lado. Tá? Se eu carrego ele girando, ele sempre vai estar redondinho, ó. Todos os lados. Tá? Essa é a importância de você carregar o pincel redondo, sempre girando ele na palheta para fazer a manutenção dele da pontinha. E aí você sempre vai ter uma ponta certinha para fazer a sua pincelada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, salva, segue, faz tudo que tiver que fazer. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ter mais um pincelzinho. Beijo pra vocês, até mais.